Caderno agora, a parte 2. Ó, que nós estamos na parte 1, já foi 34 minutos. Mas essa daqui é mais rápida, atribuições do oficial de registro, né? Então, o registrador de imóveis é delegado pela função notarial registral, investido em concurso público, atua com independência técnica, sob fiscalização do Poder Judiciário e Corregedoria. A gente já falou isso em outras aulas, vai repetindo. Por quê? Porque é importante, tem que estar batendo isso. Tá? As principais atribuições do registrador: qualificar juridicamente os títulos antes do registro, registrar os atos previstos lá no 671, averbar os atos do 672, que é exemplificativo, guarda isso. O 671 é taxativo e pode ser que tenha registro que não esteja no 671, tá? Pode ser, mas tem que ser por lei estrita, porque o rol é taxativo, ok? Emitir nota devolutiva fundamentada, diferente do que acontece com a averbação, tá? A averbação, você vai ver que é um rol exemplificativo. Tudo aquilo que de alguma forma alterar, mudar, levar informações, comunicar alguma coisa na matrícula que seja juridicamente relevante, pode ser averbado, tá? Então, o registrador vai ter essa autonomia baseada no princípio da rogação ou princípio da instância. Se aquele interessado juridicamente por colocar a informação ali, ele tem realmente interesse jurídico para inserir a informação, o registrador pode averbar, sabendo e deixando claro, inclusive na própria, cientificando, inclusive quem está solicitando a averbação, de que ele responderá por qualquer tipo de excesso de informação na matrícula, ou de informação indevida, ou de informação que cause prejuízo aos detentores de direitos reais. Isso aí está lá na 13.097, claro isso. Por exemplo, a pessoa pode pedir ao juiz uma autorização para colocar lá uns gravames, ou não digo nem gravame, né? Informar na matrícula o processo que está em andamento. Nas matrículas, imagina a pessoa tem 4 imóveis. Cada imóvel vale aí 500 mil reais. E lá tem uma ação de execução, ou então tem uma ação em andamento, numa cobrança de dívida trabalhista que dá aí 400 mil reais. E ele pega todas esses imóveis e averba essas informações em todos eles. Gente, o que tem aí? Tem um excesso, um abuso de direito que pode ser responsabilizado. E ele pode ser responsabilizado por esse abuso. Outra coisa, digamos que ele não saiba o valor do imóvel e ele foi lá e colocou lá em 3, 4 imóveis. O próprio devedor foi lá e apresentou o imóvel como garantia, deu um imóvel em garantia da dívida ou alguma coisa nesse sentido, ou então o próprio juiz já foi lá e já penhorou um dos imóveis. O que esse credor tem que fazer? Ele tem a obrigação de ir lá e fazer o cancelamento das informações, averbar o quê? Ele vai lá e cancelar aquelas informações que ele colocou nas outras matrículas, porque já tem um imóvel garantindo aquela ação, por exemplo. Digamos que o juiz já foi lá, já constatou que a penhora de um dos imóveis é suficiente para pagar a dívida. O que ele tem que fazer? A obrigação dele? Retirar. Do mesmo jeito que ele colocou, ele vai ter que ir lá e retirar. Se não fizer isso, responsabilidade civil, perdas e danos e tudo mais, tá? Por quê, gente? Não pode abusar do direito. Então, há possibilidade de ingressar com a informação na matrícula, mas você tem que usar de forma comedida, tá? Comedida. Emitir nota devolutiva fundamentada, tá? E você sabe que a nota devolutiva fundamentada pode abrir a possibilidade de suscitação de dúvida. Então, assim, claro, eu vou estar falando de suscitação de dúvida em outros momentos? Vou estar, mas aqui sempre eu vou buscar bater no principal da suscitação de dúvida, gente. Principal. Primeiro, quem suscita a dúvida? Emitindo nota devolutiva fundamentada. Devolvendo. Você devolve lá um título com exigência para o apresentante. Aí o apresentante vai suscitar dúvida? Sim ou não? Não. Apresentante não suscita dúvida. A suscitação de dúvida é ato de competência. Competência de quem? Do registrador, do delegatário. Perceba que não é só aqui também no registro de imóveis. Lá no notas, o tabelião de notas pode suscitar dúvida ao juiz? Existe a dúvida registral? Não, existe a analogia. Lá não é registral, porque ele não está registrando, ele está lavrando uma escritura, mas se surgir
uma fundada dúvida ou um questionamento da outra parte, exigindo a lavratura de uma escritura, e o tabelião vê que há ali um impedimento, que tem ali uma violação legal, e aí o que ele pode fazer? Ele pode, então, oferecer à parte a suscitação de dúvida, porque, em regra, o tabelião nem tem dúvida. Né? Ele já sabe, ó, que está violando. Ah, não, mas aí eu tenho direito. Não, só tenho direito, por exemplo, de suscitar dúvida. Se o senhor quiser, eu faço a suscitação de dúvida ao juiz, encaminho ao juiz, e o juiz, então, vai decidir. Existe a possibilidade? Existe. Você pegar lá a resolução 35, não lembro aqui efetivamente o artigo, acho que é o parágrafo 2º do artigo... Eu não lembro agora o artigo, mas vai lá e bota lá, dúvida, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí um pouquinho. Olha aí, gente, voltei. É bom aqui esse programa que a gente está usando aqui, que a gente dá uma pausa, né? Voltei, olha aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês artigo 12, lá da resolução 35 de 2007, só que ela sofreu, gente, ela está totalmente alterada pela resolução 571, tá? Você tá vendo, ó, tá cheio de azul aí. O que é esse azul todo aí? Tudo alteração da resolução 35 pela resolução 571. E aqui, você vai ver aqui, ó, olha aqui, ó, dúvida. Olha aqui, artigo 14, olha aqui, não, artigo 12, quando a gente está falando aqui de inventário e partilha consensuais, né? Só que tá envolvido aqui, a possibilidade de envolver menor, né? Então aqui a gente está falando inventário e partilha com testamento ou sem testamento. Tem as duas possibilidades aqui, mas o testamento agora não proíbe, não inibe mais que seja feita por escritura pública. Então eu posso fazer escritura pública de inventário e partilha em caso de testamento, em havendo testamento, sim. A gente tem uma aula só sobre isso aqui falando, explicando, mas é possível sim. E aí, nesse caso, a 571 traz aqui, ó, se houver, olha aqui, ó, que diz aqui, ó, sempre que o tabelião tiver dúvidas quanto ao cabimento da escritura de inventário e partilha consensual, deverá suscitá-la. Aqui, ó, deverá suscitá-la. A quem? Ao juiz competente em matéria de registros públicos. Olha aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então ele vai suscitar dúvida. Existe a possibilidade de suscitação de dúvida. E a suscitação de dúvida, gente, é para o juízo competente em matéria de registros públicos, ok? Perceba, aqui é o tabelião. Aqui é o tabelião suscitando dúvida. Aqui, ó. Tabelião suscitando dúvida. Então não é só o registrador, não guarda isso aí, não é só o registrador que pode suscitar dúvida, o tabelião também pode suscitar dúvida, tá? O do registrador está aqui lá no 98, né? Mas guarde isso, que é principal, quem suscita dúvida é o delegatário, não é a parte. Ela requer a você que suscite dúvida ao juiz. Então você pode abrir para ela, ó, se quiser, eu posso levar o caso ao juiz. A gente tem aí alguns casos fora que é a possibilidade de suscitação de dúvida inversa, quando a pessoa vai direto ao juiz, e aí ficaria configurado pela doutrina que seria, já que o ato é de competência do registrador, do delegatário, quando o requerente faz direto ao juiz, haveria uma inversão do procedimento de suscitação de dúvida. Tá? Mas não sei se isso seria objeto da nossa prova, porque, em tese, né, defendido pela doutrina, mas acontece muito em São Paulo, por exemplo, e não está aqui no nosso Código de Norma Nacional essa possibilidade, mas guarda essa informação, uma possibilidade de suscitação de dúvida inversa, caso a parte vá direto ao juiz e tal, você guarda isso. Mas quem é que é competente por fazer a suscitação de dúvida? O delegatário, e não a parte, não é ela que faz suscitação de dúvida contra o tabelião, tá? Porque ele negou o título. Ela solicita ao tabelião e ele que vai suscitar a dúvida, e ele suscita a dúvida abrindo prazo para que ela responda, faça a apresentação de documentos suficientes para defender a tese dela, porque ela acredita que o título é registrável ou é lavrável, né, lá no Notas, e é enviado então para o juiz. Ok? Beleza?
Guarda isso, suscitação de dúvida é competência do delegatário e não da parte. E aí, por que é importante isso, professor? Vamos lá. Porque, gente, se na questão vier a dúvida foi improcedente ou a dúvida foi procedente, a improcedência e a procedência tá ligada a quem? A parte ou tá ligado ao delegatário? Porque se é ele que está suscitando dúvida, perceba, ele negou. Mas é ele que está com dúvida. Legal? Quando ele é o competente, é ele que está com dúvida. Legal? Beleza? Então, a procedência e a improcedência está relacionada a ele. Tá? A dúvida é procedente? Não. É improcedente. Se é improcedente, o ato tem que ser praticado. Por quê? Ele que está com dúvida. E a dúvida dele não procede. Tá? Ele que está com dúvida e a dúvida dele procede. Se a dúvida procede, nega o ato. Se a dúvida não procede, tem que registrar. Só que aí, perceba, ele levou a dúvida para o juiz. O juiz é que decidiu. Então, inclusive, quando você... Eu escrevi um artigo há muitos anos sobre isso, né? Fazendo, inclusive, a comparação da situação de dúvida no Brasil com outros ordenamentos jurídicos. Né? Comparei com a Espanha, comparei com o Peru, Argentina, na época, eu não lembro quais países mais. Que, na verdade, o que é o procedimento de dúvida? É um recurso administrativo. Só que aqui no Brasil, a competência por lavrar esse recurso é do próprio registrador. E ele se diz na dúvida. Ele se diz em dúvida. Né? Por isso se chama suscitação de dúvida, que não é muito coerente. Né? Se você for para outros países, inclusive, não vai nem para o juiz de registro público, vai para um tribunal, né, registral. Tem alguns países que tem tribunal registral, notarial registral, para fazer essas decisões de recursos administrativos no âmbito do extrajudicial. Só que aí, aqui, ele é um recurso administrativo, tá? Só que é chamado de suscitação de dúvida, de competência do tabelião. Por que é importante a competência? Porque a procedência e improcedência está ligado ao delegatário. Se a dúvida é procedente, eu nego. Se a dúvida é improcedente, eu tenho que registrar, mas eu tenho que registrar conforme determinação de quem? Do juiz. Então, vou lá, vou colocar com objeto de suscitação de dúvida e tudo mais, vou fazer o registro, mas conforme determinação do juiz dos registros públicos. Tá? Por quê? Porque o meu posicionamento foi contrário. E aí é interessante, porque cabe recurso. Porque é outra coisa, guarda isso, da suscitação de dúvida, advém uma decisão. E essa decisão judicial chama-se sentença. Eu já estou indo para lá para frente. Sentença. E contra a sentença cabe o quê, gente? Apelação. Em tese, quem é que pode apelar? A parte. Porque o registrador, qual é a lógica do registrador apelar? Não tem. Ele vai lá e cumpre. Não tem apelação. Em tese, não tem. Por quê? Porque já não está cumprindo um ato sob o livre-arbítrio dele. Não é ele que efetivamente está praticando aquele ato agora. Aquele ato está sendo praticado por determinação judicial. Foi o juiz que determinou que fosse praticado. Pronto. Tá? Beleza? Então, assim, a quem caberia a apelação? Caberia a apelação à parte e caberia em caso de procedência da dúvida. Ok? Tranquilo? Sei que assim é bastante informação, bastante coisa. Para quem já é da área fica um pouco mais fácil, vai limpando algumas coisas, né? Fazendo uma faxina em termos de informação. Para quem não é, tudo novo, né? Então, mas tendo dúvida pode estar mandando para mim. Exercer o dever de publicidade, expedição de certidões, livros, responsabilizar-se pela escrituração e conservação dos livros, recusar o registro de títulos com vícios formais e materiais, então, mesma coisa, citação de dúvida depois. Colaborar com o poder público. Isso aqui é importante, tá, gente? A colaboração do registrador, não só do registrador, do tabelião, como um todo, a atividade notarial registral, ela colabora muito com quem? Com os órgãos estatais de fiscalização, né? A Unidade de Inteligência Financeira, Ministério Público, Receita Federal, por exemplo, a DOI, que é comunicada, todo ato de operação imobiliária é informado à DOI para a Receita Federal, tá? O CNJ com a Justiça Aberta e outras informações mais
a colaboração com o poder público é muito forte. Principalmente o RCPN, né? A RCPN, né, todos os atos são, as informações são espraiadas para vários órgãos de controle estatais, para políticas públicas mesmo, entendeu? Então a natureza da atividade notarial registral, ela é híbrida, né, gente? O que é essa híbrida? A atuação do oficial, ela não é simplesmente jurídica. Ela é técnica, ela é jurídica, ela é administrativa e ela é social. Ela é técnica quando o oficial aplica os requisitos do título, aos requisitos do título, ele aplica o título ao fólio real, ele tem que fazer toda aquela questão da qualificação, não só o princípio da legalidade, né? Mas ele verifica o quê? Todos os requisitos do título para o ingresso no fólio real. Então ele faz uma análise técnica, muito técnica, jurídico-técnica, né? Então, assim, o jurídico especializado. Como agente jurídico faz o controle de legalidade o tempo todo, fazendo um controle de legalidade, mas tem um controle técnico muito grande também. Além disso, ele é gestor documental, por quê? Porque ele faz toda a gestão documental, administrativa, né, autonomia administrativa e financeira da serventia, mas ele faz um controle físico e digital que está sob a responsabilidade dele e que ele tem um cunho, né, histórico, tem um cunho de segurança jurídica, e ele tem que fazer o quê? Guardar todo esse acervo, tem que ter uma segurança digital e física muito grande, todos os cuidados. Então, assim, a gestão documental é muito grande, que tem que ser feito pelo registrador e pelo notário, porque é isso que dá a segurança jurídica na atividade notarial registral. E ele é um colaborador do Estado. Por quê? Ele, com esse sistema de informação, ele ajuda na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro, a regularização fundiária, a questão, por exemplo, do subregistro. Então, assim, existe todo um trabalho também social feito pelos notários e registradores. Aí aqui tem mais alguns princípios, a gente já falou vários, já repeti isso aqui 200 vezes. Escrituração, ordem de serviço e conservação, aqui vai falar dos livros, né? Aquilo que eu falei, essa escrituração como eixo da organização registral, né? A escrituração do registro de imóveis é o conjunto de atos que formalizam os lançamentos, registro, averbações, remissões, encerramento dos livros obrigatórios, a questão da matrícula, gente, que concentra tudo ali em termos de garantia e segurança jurídica de quem é o proprietário. Quem é que garante propriedade no Brasil hoje, gente? Atividade notarial registral é o registrador de imóveis. É o registrador de imóveis que diz quem é proprietário. É ele que dá segurança jurídica de eu estar aqui, por exemplo, dando aula e ter uma propriedade, por exemplo, lá no Rio de Janeiro e ninguém tomar minha propriedade desde que ela compra a função social. Porque lá no livro do registrador de imóveis está dizendo que eu sou proprietário. E essa propriedade só se transfere se eu assinar um título translativo dessa propriedade. Senão, essa propriedade vai ser minha ad eterno, perpetuamente. A perpetuidade, inclusive, é uma dos princípios, uma das características da propriedade, a perpetuidade. Ela é tão perpétua que ela vai passando de sucessores, de geração para geração dentro da mesma família, se não for alienado, se não for vendido. Perceberam? Então, isso é o quê? Perpetuidade. Claro que para mim vai ser vitalício enquanto eu estiver vivo, mas vai passar para a minha geração, que vai passar para outra, que vai passar para outra. Então a propriedade, ela é perpétua. Só que aí o que acontece? Ela tem que cumprir função social. E quem garante que ela vai ser minha enquanto eu cumprir função social? O registrador de imóveis. E quem também garante, garante não, né? Hoje sim, quem garante que quem está cumprindo a função social no meu lugar, porque eu estou sendo negligente, não estou cumprindo função social, abandonei a propriedade, tem alguém cumprindo no meu lugar. Quem garante que efetivamente ele que está cumprindo a função social, que é determinada pelo Estado, passará a ser proprietário? O Estado é que vai legitimar, ou não digo nem legitimar, mas reconhecer e dar legitimidade para a disponibilidade, fazendo reconhecimento desse titular de domínio, né, ali com ânimos domini, posse mansa e pacífica durante X tempo, já cumpriu, já é o novo proprietário, essa propriedade ela já transferiu titularidade, de fato,
mas de direito depende de reconhecimento estatal, quem é que vai garantir isso? O registrador de imóveis, junto com o tabelião. Porque o tabelião vai fazer uma ata notarial, reconhecer. Isso é o que, gente? Regularização fundiária. Isso é regularizar as propriedades que estão irregulares, que foram abandonadas, ocupada por outras pessoas e que precisa resolver. Precisa, porque enquanto não se resolve, não há disponibilidade, não há circulação de riqueza. Aquele que está morando lá, ele não consegue, por exemplo, investir na própria propriedade para melhorar com crédito bancário, porque quando ele vai ao banco, o banco vai perguntar, cadê a matrícula? Pergunta lá ao registrador quem é que é o dono. O registrador diz, não é ele, é Tício. Se é Tício, ele não consegue, então, crédito para poder investir naquela propriedade, porque Tício continua constando no acervo. Quem é que vai corrigir isso? A partir de agora, com a desjudicialização, o registrador de imóveis é acompanhado do notário, com a ata notarial de uso capião, com mais instrumentalização, com mais um processo extrajudicial seguro, onde é cabível a ampla defesa, contraditório. Vocês vão ver lá, porque tem todo um contraditório, tem todo um processo, um devido processo legal extrajudicial no reconhecimento da propriedade por uso capião. Todo um devido processo legal, onde é garantida ampla defesa contraditório. Por quê? Porque você tem que ter ata, você tem que ter a ata notarial, você tem que ter você tem que ter oh meu Deus, você tem que ter fugiu aqui a palavra, mas esqueci, apagou aqui. Apagou, deu um apagão. Você tem que ter ali a planta. Opa, veio a planta. Pô, palavra tão fácil, né? A planta com as assinaturas, anuências dos confrontantes, a anuência de quem tem direito real sobre o imóvel. Não veio, não compareceu, aquele que tem direito real não assinou. Então, o que o registrador vai fazer? Vamos tentar localizar todos eles para que eles façam a anuência. Pode fazer isoladamente? Pode fazer em ata notarial? Pode fazer em escritura separada, inclusive por tabelião de outro município? Pode fazer, a pessoa está morando em outro município, ela pode fazer lá uma escritura declaratória? Pode. O tabelião de lá pode fazer lá, juntar o documento, fazer uma ata notarial do que ele está constatando para poder inserir nesse devido processo legal? Pode. São complementares. Pode. E aí, mesmo assim ainda está faltando gente. Então, o que o registrador vai fazer? Vai mandar notificar. Então, vai lá, notifica, faz a notificação. Você tem um prazo de 15 dias para se manifestar. Caso não se manifeste, vai ser considerada o seu silêncio como anuência para o procedimento de uso capião. Aquilo vai ser publicizado, vai mandar ata notarial, vai mandar o procedimento para que todos tomem conhecimento. Ninguém impugnou, ninguém veio, ninguém se manifestou. O registrador vai dar seguimento e vai fazer o reconhecimento. Não achou lá os notificandos, não foram encontrados. Então, o registrador vai lá, vai publicar em edital, numa primeira vez com chamamento de 15 dias. Mesmo assim não encontrou, vai fazer um novo chamamento de mais 15 dias. E aí sim que ele vai poder botar o procedimento para frente, o processo para frente. Então, percebam, sempre teve impugnação. Ele vai pegar esse pessoal todo, quem impugnou e tal, vai levar para uma mesa, vamos fazer uma conciliação, vamos fazer uma mediação, vai tentar resolver. Não conseguiu resolver, última hipótese conseguiu resolver, aí sim vai para o juiz fazer a decisão heterocompositiva, ou seja, a decisão adjudicada, que ela é imposta, porque, na verdade, o registrador estava cuidando de tudo isso de forma como? De forma autocompositiva. Ele estava buscando ali, na verdade, a anuência de todos, a assinatura de todos, a concordância de todos, para que todos concordassem com o procedimento. Essa era a finalidade dele. Veio a ata notarial, pegou tudo, pegou as informações, levou para dentro do processo, devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Então, quem queria contradizer, podia contradizer, quem queria se defender, podia se defender. O registrador pode chamar todos de sentar e conversar e chegar num acordo se houver discordância, se houver conflito. Veja que mesmo diante de conflito, pode ser resolvido. Agora, o conflito não foi sanado, não foi mediado, não foi conciliado, aí sim, vai então para instância judicial
e já vai todo instrumentalizado, aquele processo, devido processo extrajudicial, todo instruído, já vai direto para o juiz então poder tomar a decisão da melhor forma possível, com toda a instrução que já foi feita pelo oficial registrador. Perceba aí o papel eficaz, eficiente, o papel social do registrador na regularização fundiária do Estado brasileiro, ok? Beleza, e aí a gente avança aqui e fala dos livros, né? Eu já falei dos livros, protocolo 1, registro geral 2, registro auxiliar 3, os indicadores real e pessoal 4 e 5, tá bom? Os indicadores reais e pessoais, gente, eles têm que estar conectados, indexados, o real indexado aos imóveis e o real pessoal indexado aos titulares, aqueles que participaram dos atos, ok? Cuidado que não existe livro 6 aqui, não existe só 5 livros, tá? Existem livros novos que ocorreram e surgiram lá no RTD, tá bom? Mas aqui não. A numeração dos livros, gente, sempre sequencial, cronológica, ininterrupta. Prenotação é obrigatória, nenhum ato pode ingressar no registro de imóveis sem ter prenotação, porque a prenotação, inclusive, ela está ligada ao princípio da prioridade. Quem primeiro ingressa com um título, ele tem prevalência sobre o título que é prenotado posteriormente. Então, a prenotação vai dar a ordem de preferência e de prioridade dentro da atividade notarial e registral, tá bom? Aqui, principalmente, nos registros, né? Principalmente, registro de imóveis, então, por quê? Porque os títulos podem ser conflitantes, podem ser divergentes, né? E aí, qual que vai prevalecer? O que ingressou primeiro, foi qualificado primeiro, tá? Conservação e arquivamento, tá? Beleza, conexão dos princípios, aí eu trago a conexão dos princípios. E se faltar alguma coisa, gente, depois você traz para mim. Publicidade e certidões. Aqui a gente tem que tomar cuidado, já estamos com 1 hora, né, gente? Esse livro, esse caderno ficou bem grande, com muita informação, né? A publicidade como princípio e garantia, tá? Publicidade do registro de imóvel é erga omnes, guarda isso. Tudo que ingressa é para conhecimento geral, tá bom? Agora, existe possibilidade de mitigação? Vocês vão ver aqui que existe possibilidade de mitigação, principalmente agora pela LGPD. E o que é essa mitigação? Muitas vezes aqui você vai ter atos que você vai ter que dizer qual é a finalidade, porque em tese, nos registros públicos, você pode solicitar uma certidão sem dizer qual é a finalidade. Tá? A publicidade é ampla, mas não absoluta. Deve ser qualificada, proporcional e vinculada à finalidade legítima, respeitados os limites legais da LGPD. Tá? Então, por exemplo, se você olhar o 19 lá da Lei de Registros Públicos, você tem direito de obter certidões de um inteiro teor de uma matrícula de um imóvel sem necessidade de justificar o interesse. Por que só quer a certidão? Não interessa, tá? Isso é possível ainda, tá? Inteiro teor atual é possível ainda. Agora, eu quero a certidão dos atos de transcrição para trás, que pegue todos os atos para trás, uma certidão que, além do inteiro teor, pegue todo o histórico do imóvel, precisa de justificativa. Eu preciso de certidão que... e aí o prazo da certidão, né, 5 dias, prazo da certidão. Eu tinha até feito aqui uma anotação da questão dos prazos, mas tem os casos aqui que a gente tem lá do Código de Normas, né? Por exemplo, está no Código de Normas, eu quero certidão em bloco, precisa de finalidade. Eu quero certidão de documentos arquivados no RI, mas que não está arquivado por determinação legal do RI. A LGPD diz que tem que ter justificativa. Digamos, um documento que não era obrigado você ter ali, mas aí, naquele ato, ingressou aquele documento junto. Tá? Então, guarda isso. Atos anteriores da cadeia filiatória. Né? Além do inteiro teor atual, você quer, da matrícula atual, você quer para trás. Tem que ter. Eu quero uma certidão exclusiva dos indicadores.
né? O indicador real ou indicador pessoal. Se aqui é só de lá, tem que ter finalidade. Se for exclusivamente de indicadores, tem que ter, além de você ser qualificado, você tem que ter a justificativa. Guarda isso, gente. Sempre que uma pessoa pedir uma certidão na atividade notarial registral como um todo, ela precisa ser qualificada. Isso é o quê? Rastreabilidade de quem pegou a certidão. Hoje há uma necessidade muito grande nesse sentido, tá? Para a proteção de dados, principalmente, e o uso que vai ser dado ao dado que foi pego. Então, precisa de identificação. Agora, eu não preciso justificar todos os casos. Alguns casos vai precisar justificar por que você quer essa certidão. E quando você precisa justificar, se diz a finalidade, qual é a finalidade? Ou, dependendo da finalidade, o registrador pode negar, né? Ele pode negar, porque a finalidade é para isso. Eu vou avaliar qual é a finalidade. Beleza? Ok? Então, assim, algumas possibilidades. É bom depois nos exercícios, a gente vai fortalecendo isso aí, tá bom? Em caso de recusa indevida à certidão, o interessado pode requerer providências da corregedoria, pode reclamar, tem a reclamação, né? Limites à publicidade, a 13.709 não revogou a publicidade registral, mas impôs critérios de proteção ao uso abusivo e genérico de dados pessoais. Então tem que tomar cuidado. E aí tá aí, aqui que eu trouxe, ó. Botei aqui, ó, regras específicas que está lá no provimento 149. Ó, certidões só podem ser fornecidas com a identificação do requerente. Então, sempre para fornecer a certidão, tem que identificar o requerente no requerimento, tá? E identificar. Então, verbalmente, no RI. Não. Tem que ser por escrito. 124. Proibida a emissão de certidões que cruzem dados de múltiplas matrículas, tá? Então, eu quero uma certidão que vai cruzar aqui várias informações de várias matrículas. Não, não pode. Principalmente aquele sistema de robô, aquela coisa, não pode, cruzando várias matrículas. Eu quero a certidão de inteiro teor atual. Ela pode ser fornecida sem finalidade, sem justificativa. Buscar por indicador pessoal real. Tem que ter justificativa e registro da finalidade. Informações avulsas seguem os mesmos critérios. Eu quero assim... por quesitos. Tem que justificar também. Eu quero essa informação, essa, aquela informação. Mesma coisa, finalidade, tá? Porque, gente, a gente tem aí a rastreabilidade, finalidade e controle. Hoje são exigências obrigatórias para qualquer acesso à informação pessoal, tá? Então, acesso à informação pessoal requer o quê? Rastreabilidade, finalidade e controle pelos órgãos que detêm os dados dos titulares desses dados, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Acesso digital e centrais eletrônicas. Aqui também a gente traz aqui a SERP, né, o sistema de registro de imóveis eletrônico, e aqui a gente tem uma aula que é específica de centrais. Eu vou deixar isso aqui, como a gente já tem 1h07, deixar isso aqui para a aula de centrais. Jurisprudência aplicada, tá? Palavra-chave. Aqui é responsabilidade, a gente falou lá na primeira, gente. Então, eu vou deixar isso aqui para você assistir. Assiste aquela primeira aula nossa, que eu falo lá do tema 777 do STF, falando de responsabilidade. O que eu tenho que guardar aqui? Não vou ler tudo, mas só para fixar, já que você já está aqui. Responsabilidade é objetiva do Estado. Então, o Estado responde objetivamente por todos os atos de tabeliães e registradores. Quando eu falo responde objetivamente, é responsabilidade que é civil, tá, gente? Civil, não é a penal, não é administrativa. Administrativa, claro que a responsabilidade ela é objetiva, direta. A responsabilidade é direta do tabelião, não é do Estado. Claro que sempre vai se verificar. E aqui não tem jeito, né? Porque a responsabilidade administrativa ela é objetiva. Eu não tive culpa. Vou verificar culpa e dolo? Isso aí é para gradação da penalidade. Mas mesmo você não tendo culpa, digamos que foi o teu preposto que praticou, você vai responder, tá? Responde, então, objetivamente, se houver um nexo causal e houver ou qualquer dano causado aqui na estrutura, mesmo que não seja a responsabilidade civil, mas na estrutura administrativa. Então, guarde. A responsabilidade, ela é objetiva do Estado e em responsabilidade, a gente está falando de responsabilidade civil, tá? No exercício de suas funções, causem dano a terceiro,
assentado o dever de regresso contra o responsável. Então, o Estado responde objetivamente e ele entra com ação de regresso contra os tabeliães e registradores. No caso de que dolo e culpa, foi constatado que teve dolo, teve culpa, ele tem que entrar com ação de regresso sob pena de improbidade administrativa de quem não o fizer, tá? Beleza? Então é isso, tá? Não tem nada mais aqui, tá? Você pode dar uma lida, isso aí E aí tem os exercícios. Treinem bem os exercícios. Nós estamos com 1 hora e 10 minutos. Estou encerrando por aqui, tá? E colocando essa aula lá para vocês. Gente, beijo no coração de todos e daqui a pouco a gente volta com a próxima aula. Um abraço.